descei, divina luz, a nós descei, divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus, em nossas almas acender o amor de Jesus. Que a graça e a força do Espírito Santo possa abrir os nossos corações para que cada um de nós possa acolher nesta manhã os frutos do Espírito que Deus quer colocar em nossos corações. É o Espírito que fala por nós, é o Espírito que advoga por nós. E a palavra vem ao nosso encontro para nos transformar. Se pudéssemos hoje, diante de uma liturgia tão rica, desse 16º domingo, definir a liturgia em uma frase, a frase que me vem ao coração, uma frase que muitas vezes nós falamos no dia a dia, mas hoje ela tem um sentido e um valor muito grande, para dizer que a árvore se conhece pelos frutos. Esta seria a definição do evangelho de hoje. A árvore se conhece pelos frutos. Aquele que é de Deus se reconhece no mundo como uma pessoa de Deus. Portanto, deve agir segundo as leis de Deus. E aquele que não se reconhece como de Deus, deve agir segundo aquilo que está no seu coração. Durante esses dias, Jesus continua nos ensinando sobre os mistérios do reino. E hoje, Jesus nos indica 3 parábolas que são lindas, são maravilhosas e que vêm de encontro com a nossa realidade, com o nosso coração. A parábola do trigo e do joio, a parábola da semente de mostarda e a parábola do fermento. Então, dessas 3 parábolas, quero convidar a vocês a nos concentrar um pouco na primeira parábola, a parábola da semente e do joio. E aqui, Jesus começa com uma imagem muito forte desta semente do joio e nos convida a cada um de nós aqui na nossa capela hoje a pensar e refletir sobre 3 situações e 3 atitudes que nós devemos levar para a nossa vida cristã: discernimento, paciência e maturidade espiritual. Foi o que o dono do campo fez. Ele teve um discernimento. Primeiro ele pensou no que ia fazer. Ele não agiu impulsivamente, como muitas vezes nós fazemos. Encontramos o problema, então a gente corre logo ao encontro dele porque a gente quer resolver. O dono, antes de resolver, ele teve um discernimento. E esse discernimento gerou no coração dele paciência. Tem coisas que é preciso esperar. Tem coisas que é preciso ter paciência. E depois ele teve uma maturidade espiritual para entender, olha, aqui está o bem e o mal, eles estão crescendo juntos. Mas a maturidade espiritual dele foi tão grande que ele disse, mas não me preocupeis com isso, porque o mal por si se destrói, uma hora ele se revela. A boa semente e o joio cresceram juntos, e são muito parecidos, mas aqui está a diferença. Eles não se confundem naquilo que produz, porque o joio, na sua fase inicial, pode até parecer com o trigo, são plantas muito parecidas,
mas quando elas crescem, elas são totalmente diferentes. Porque o trigo se transforma em alimento para dar vida, e o joio é nocivo, o joio é mau, não serve para nada a não ser para destruir. Portanto, o centro do evangelho de hoje está muito nesta frase: discernir sem precipitação. E olhe, uma coisa muito difícil, viu? No mundo que nós vivemos hoje, tudo é muito acelerado, tudo cresce muito rápido, tudo é muito dinâmico e rápido. Discernir sem precipitação, confiar, esperar, aguardar. Por isso, hoje, nós vemos que no Evangelho, lembram que no domingo passado, o Evangelho falava de espinho, outro que tinha muita pedra, e um que seja a terra boa. Hoje, o Evangelho não fala de terrenos. O Evangelho fala que é só um terreno com duas sementes. Portanto, elas nascem no mesmo terreno e elas crescem no mesmo terreno, nos mostrando que no mundo e no meu e no teu coração, o bem e o mal crescem juntos. Parece pesado, não? Como é que no meu coração o mal também cresce? Cresce. O bem também cresce. No mundo, o bem e o mal crescem juntos. No meu coração também, o bem e o mal crescem juntos. Por isso é preciso a gente fazer um discernimento. Qual é o caminho que nós devemos seguir? Será que eu sou joio? Será que eu sou trigo? Não se preocupe não, porque você já foi joio e trigo ao mesmo tempo. Eu também já fui. Porque muitas vezes nós deixamos espaço para que o mal cresça também no nosso coração. Da inveja, da divisão, da discussão, de tantas outras coisas que nos afastam da graça de Deus. Portanto, Jesus nos convida hoje a refletir sobre 3 dimensões da vida humana que é extremamente importante para poder viver os valores do reino. Qual é a primeira dimensão? O discernimento. Nem tudo que parece trigo é trigo. Nem tudo que parece bom, nasce de um coração bom. Nem toda expressão de religiosidade são expressões do reino de Deus. Muitas vezes o mal chega em nós disfarçado de bem. Pessoas cheias de boas intenções. Por isso é que às vezes há aquele ditado de que de boas intenções o inferno está cheio. Justamente para nos ajudar a discernir. E o Senhor hoje nos convida a algo muito importante. É preciso olhar além das aparências, porque o verdadeiro fruto se revela na natureza da planta e não na aparência. Eu posso até ter uma árvore muito parecida, muito bonita, com um pé de goiaba, mas se ela não for um pé de goiaba verdadeiro, ela não vai dar goiabas. Portanto, Jesus diz: olhe, cuidado com o julgamento, não julgue os outros pelas aparências, porque pelas aparências todo mundo pode ser bonito. Não julgue isso pelas aparências, mas busque um discernimento, busque conhecer. A segunda virtude que o Senhor nos diz hoje é uma virtude que nos custa muito. Olhando aqui para você, daqui de cima, que eu estou um pouquinho mais alto, dá para ver assim que parece um bocado de anjos e anjas de Deus. Parece que nunca passaram pelo problema da impaciência. Aí Jesus vai mostrar hoje no Evangelho e diz assim: olha, nós precisamos ter a virtude da paciência. Sabe por quê?
Porque o tempo é o grande revelador de tudo. O tempo revela tudo. Se aquele homem fosse precipitado, ele tinha dito logo, não arranque logo o joio por aí, mas ele tinha danificado a plantação dele. Ele não tinha colhido nada de trigo, mas ele disse, não, tenha paciência, porque o tempo vai revelar quem é o trigo e quem é o joio. Porque ele pode ser até parecido, mas ele não pode dar frutos, porque na essência dele, ele não é. O Senhor nos convida hoje para dizer, olhe, tenha paciência na vida. Parece que um dos pecados da humanidade hoje é a falta de paciência, falta de caridade. Às vezes é a falta de paciência porque a gente já tem 30 anos de casado e o outro já está acostumado. Faltou paciência. Será que este velho não vai mudar mais nunca? Será que esta velha não vai mudar mais nunca? Aí o Senhor hoje diz, tenha paciência. Tem gente que tem 1 ano de casado e já fica pensando, meu Deus, será que não vai mudar? Tenha paciência, que não foi para passar uma semana não, foi para a vida toda. Se você está com 40, lhe falta mais ou menos ainda 45 de casados, ou 50. Tenha paciência, porque o tempo vai revelando. Por isso o dono, ele proíbe de arrancar o trigo e o joio juntos. O zelo precipitado pode destruir o que é bom. Por isso, o tempo amadurece o trigo e revela o joio. E aqui está o que da questão. O discernimento e a paciência cristã não se revela na pressa, mas se revela no cotidiano, na fidelidade, na observação e na escuta do Espírito. A paciência e o discernimento não se revelam apressado não, mas se revelam na fidelidade a nosso Senhor Jesus Cristo. Tenha fé, seja fiel, espere, aguarde, ame, seja confiante, que o tempo vai revelar tudo. Terceiro virtude para viver os valores do reino, a justiça divina. O juiz pertence a Deus. Pare de julgar-se a si mesmo e julgar os outros. Isso é muito feio. A gente passa a vida toda buscando os nossos sacramentos da Santa Confissão e a gente sempre começa pela mesma coisa. Estou julgando. Pare com isso. Isso é feio. Você se torna Deus de si mesmo e Deus dos outros. O que é pior? A gente julga a si mesmo porque a gente está nos condenando e aí a gente ainda julga os outros. A colheita de hoje é uma imagem escatológica do fim. Não serão os servos que vão separar o trigo do joio. Eles até queriam separar naquela hora, mas quem vai separar é o Senhor Deus. Por isso ele diz, no tempo da colheita, ele não diz assim, vocês vão fazer. No tempo da colheita, eu direi para vocês o que vocês vão fazer. Ou seja, não cabe a você julgar quem é o trigo e quem é o joio na vida do outro. É Deus que vai julgar. É Deus que vai separar o bom do mal. É Ele que vai fazer isso, como Ele mesmo nos diz no Santo Evangelho de hoje. Portanto, deixemos o julgamento para aquele que pode, porque só pode julgar os outros quem for perfeito. Se você for perfeito, ótimo, perfeito, pode começar o julgamento, porque você pode fazer. Mas se você não for perfeito, você não pode nem deve julgar os outros. Atire a primeira pedra quem não for. Atire a primeira pedra quem for perfeito. Se a sua vida for um exemplo dentro de casa, no trabalho, no trânsito, na fila do banco,
no supermercado, nas lojas que entramos para comprar algo, se a sua vida for perfeita, se você não julgar nada em ninguém em todas essas situações, pronto, se coloque no lugar de Deus e comece a julgar porque você pode. Mas se você não for, pare com isso. Busque a misericórdia de Deus, o amor de Deus. Hoje o Senhor nos ensina, é preciso discernir o que é trigo e o que é joio. E nós precisamos fazer isso na nossa vida. A semente de mostarda é bem pequenininha, mas quando ela cresce, ela se torna grande, ela se torna tão grande que consegue ser abrigo para outros. O reino de Deus, ele começa em nós bem pequenininho mesmo, mas quando nós vamos vivendo esses valores de discernimento, esses valores de paciência, esses valores de maturidade espiritual, ele vai crescendo a ponto que outros se abrigam em nós, debaixo das nossas asas, no nosso testemunho. O reino de Deus é como um fermento, ele acontece de maneira invisível. Nós somos o tempo da realidade da razão. Se a gente viu, a gente acredita. Se a gente não viu, a gente não acredita. O reino de Deus é como um fermento. Ele é invisível quando nós colocamos na massa. Ele se torna a massa e ele se torna um só com a massa, que a massa vai crescendo e a gente não está vendo o que está acontecendo, mas ele vai dando resultado. Também é o reino de Deus no meio de nós. E nós só podemos amar a Deus, só podemos viver os valores do reino, só podemos ser árvores que dão bons frutos, se nós amamos a Deus mais do que tudo, mais do que nós mesmos, mais do que tudo que Ele nos deu. É Ele o primeiro lugar na nossa vida. Amar-te mais do que a mim mesmo. Quero convidar você a cantar um pouquinho, a rezar nesta manhã. Vá rezando com esta música e vá separando, pedindo ao Senhor. Tem alguma situação na minha casa que eu preciso ter discernimento? Tem alguma situação que eu preciso ter paciência, maturidade? Você veio hoje aqui para rezar, então peça ao Senhor esta graça. Domingo é dia de rezar para o Senhor, não é dia de cumprir somente preceito. Amar-te mais do que a mim mesmo, do que tudo que há aqui, para que na escatologia final a gente possa fazer como Jesus disse no Evangelho. Jesus disse no Evangelho no final, dizendo: olha, aqueles, quando os anjos vierem separar, os que não forem bons irão para o fogo, mas aqueles que viverem os valores do reino brilharão como o sol. Brilharão como o sol. Amemos a nosso Senhor Jesus Cristo com a nossa vida. Que a mim mesmo. Cantemos juntos, amar-te mais que tudo que há aqui. Amar-te mais que aos mais queridos. Amar-te e dar a vida. Cantemos mais uma vez, amar-te mais, toda a igreja. Amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida. Cantemos juntos forte, com minhas forças. Com minhas forças, com minha alma, de todo o coração, viverei eu, só pra te amar-te, Senhor, amar-te e dar a vida,
e dar a vida só por ti. Fiquemos de pé e cantemos mais uma vez com minhas forças. Com minhas forças, Senhor Jesus, ensina-nos a não julgar, a ter discernimento e a ter maturidade espiritual, a ter paciência, amar-te, 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 amar-te e dar a vida só por ti.